2015 foi um ano de altos e baixos para a Pixar. Foi a primeira vez que lançaram dois filmes do estúdio no mesmo ano. Primeiro Divertidamente, depois O Bom Dinossauro. Divertidamente foi indiscutivelmente bem sucedido. Ele faturou 858 milhões de dólares nas bilheterias, e isso é quase o quíntuplo do seu orçamento. Ele foi extremamente bem recebido pela crítica, pela opinião popular e ganhou o Oscar de melhor animação no ano seguinte. Quanto ao Bom Dinossauro, a situação desse filme foi complicada. Até ele ser lançado, a Pixar era vista como um estúdio infalível quando o assunto é bilheteria. Se lançava um filme da Pixar, era lucro garantido, até mesmo se a crítica massacrasse o filme. Então estreou O Bom Dinossauro, e ele faturou 332 milhões. Isso não é nem o dobro do que o filme custou, e para um filme começar a fazer lucro, ele precisa arrecadar no mínimo o dobro do seu orçamento, já que metade do dinheiro da bilheteria fica com o cinema que passa o filme e a outra metade fica com o estúdio. Isso sem incluir o dinheiro gasto com o marketing do filme. Então, O Bom Dinossauro acabou sendo uma decepção financeira, algo que nunca aconteceu com a Pixar até então, mesmo já tendo se passado 20 anos desde o seu primeiro filme. Mas prejuízo financeiro não é a única maneira de um filme fracassar. Existe a crítica também. E a recepção crítica foi mista. Muitos compararam ele com filmes anteriores da Pixar e até da Disney e afirmaram que ele não era tão bom quanto esses outros filmes. E a recepção dele não melhorou com o passar dos anos. Ele não é odiado como Carros 2, mas pode-se dizer que ele caiu no esquecimento e não é visto como um clássico. E o filme já estava passando por problemas antes mesmo de estrear. A produção de O Bom Dinossauro teve vários empecilhos ao longo do caminho. A ideia de fazer o filme veio de um homem que trabalhava na Pixar desde a época do primeiro Toy Story, o Bob Peterson. Ele já recebeu várias funções em outros filmes do estúdio, mas ele nunca chegou a dirigir um filme. Mas com O Bom Dinossauro, ele quase conseguiu. Em 2009, ele apresentou a ideia de fazer o filme com o seguinte questionamento: o que os dinossauros representam nos dias atuais? Ele recebeu o sinal verde para criar um filme com essa ideia e, inicialmente, estava marcado para ele estrear em novembro de 2013. E aos poucos foi sendo anunciado quem seria o produtor, os dubladores, o co-diretor. Parecia que o filme estava se encaminhando normalmente, mas sabe a D23, aquele evento que a Disney faz para dar notícias sobre seus futuros projetos? Então, na D23 de 2013, quando os responsáveis pelo Bom Dinossauro apareceram para falar sobre o filme, o Bob Peterson, o até então diretor, a pessoa que deu a ideia para o filme, nem estava lá para falar sobre ele. 2 semanas depois, foi divulgado que ele foi removido do filme devido a problemas com a história. E depois disso, aconteceu um grande troca-troca. Trocaram o produtor, substituíram os dubladores, personagens foram descartados, a trama foi alterada, a data de lançamento foi adiada para 2014, depois para 2015, e de acordo com a nova produtora, o filme estava sendo adiado porque, segundo as palavras dela, a história não estava funcionando. Ponto final, ponto final. Simplesmente não estava onde precisava estar. E depois, devido ao atraso, a Pixar demitiu 67 funcionários que estavam na equipe de produção do filme. Tudo isso para depois o filme estrear e ser um fracasso. Mas claro que o filme ter dado toda essa frustração ao estúdio não faz dele um filme ruim. Há coisas que são dignas de muito elogio em Um Bom Dinossauro. A mais óbvia sendo a animação dos cenários. Essas são as paisagens mais realistas que uma animação 3D alcançou até esse ponto, e elas envelheceram como vinho. Em vários momentos eu cheguei a duvidar que fosse realmente animado, porque parece uma filmagem de um local real. A água é inacreditável. Olha essas árvores, essas montanhas, a fumaça, o pôr do sol. Quando eu vejo tudo isso, eu só tenho elogios a dizer. É lindo. Eu pesquisei críticas da época e percebi que muitas pessoas ficaram incomodadas com os personagens com esses designs tão caricatos nesses fundos tão reais. Todo mundo estava elogiando as paisagens, mas as críticas diziam que elas não combinam com esses dinossauros cartunescos, que a mistura dos dois parecia estranha.
Mas essa mistura nunca me incomodou. A maioria dos filmes de animação 3D seguem esse padrão, os cenários realistas com os personagens cartunescos. Eu nunca vi ninguém desaprovar isso em nenhum outro filme. Operação Big Hero, por exemplo, tem cenários muito próximos da realidade, e os personagens definitivamente não são realistas. Compare eles com os personagens humanos dos primeiros filmes da Disney. Esses sim eram realistas, e ninguém critica isso em Operação Big Hero ou em qualquer filme com esse estilo de animação que é extremamente usado em Hollywood. Então, eu nunca entendi por que O Bom Dinossauro foi alvo dessas críticas. Mas eu tenho sim as minhas questões com os designs dos personagens. Eu acho que o problema não é que eles são caricatos, é que eles não são criativos. A história se passa numa realidade onde os dinossauros nunca foram extintos pelo meteoro. Então, eles continuaram evoluindo por milhares de anos. Portanto, os animadores tinham a possibilidade de fazer coisas incríveis com esses dinossauros. Eles não precisavam desenhar eles exatamente como eles eram no período Cretáceo. Mas quando eu olho para esses dinossauros, especialmente os apatossauros, eu percebo que não tem nada demais neles. Eles não são 100% iguais ao que os apatossauros eram, mas eles parecem só uma mistura estranha de um camelo com uma lagartixa. E o mesmo se aplica a todas as outras espécies. Os tiranossauros são só tiranossauros genéricos, os pterossauros também, e os velociraptors são só esquisitos, o que é um desperdício de potencial, já que eles poderiam ter feito de tudo para tornar o visual dessas criaturas icônico. Eu me lembro de assistir O Bom Dinossauro quando eu tinha uns 15 anos, provavelmente, e ter achado o filme maravilhoso. Depois, eu fiquei anos sem assistir o filme, e agora que eu reassisti para fazer esse vídeo, já adulto, eu tive a sensação de que o filme não é tão bom quanto eu lembrava. Mas vamos tirar isso logo do caminho. A pior coisa do filme é o tom. Ou melhor, que tom! Esse filme é uma bagunça tonal. Do começo da história até o momento em que Arlo se perde de casa, o tom do filme é muito infantil. As piadas são muito patetas. Os personagens aparecem explicando a mensagem do filme em diálogos bem expositivos, muito didáticos, como se estivessem explicando algo para uma criança de 4 anos. Às vezes você tem que ir além do medo para ver a beleza que há do outro lado. Na história de hoje aprendemos uma lição importante. É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise. E não tem nenhuma violência explícita. O máximo que nós temos é a morte do pai. E ela não é nada gráfica. O público mal vê ele morrendo ou sofrendo. A tempestade simplesmente aparece, se aproxima dele e a câmera corta. Ou seja, até então parece ser um filme voltado para crianças pequenas, o que é algo diferente do que a Pixar faz. Ela não ficou conhecida por fazer filmes para crianças, ela ficou conhecida por fazer filmes para a família. Algo que pode entreter todo mundo que está assistindo, independente da sua idade. Mas o começo de O Bom Dinossauro se estabelece como um filme apenas infantil, o que não é um problema. Não tem nada de errado em existir filmes voltados apenas para crianças. O problema é que depois que Arlo se perde de casa, o filme mostra algumas das imagens mais violentas e pesadas que qualquer filme da Pixar já mostrou. Por exemplo, tem uma cena onde os apatossauros se dão ao trabalho de resgatar um animalzinho e seguram ele. O bichinho faz essa cara muito fofa, parece um momento singelo, e aí do nada isso acontece. Sim, ele devora o bichinho assim, na sua cara, mostram ele sendo mastigado até a morte, e não apenas isso. Os pterossauros fazem cabo de guerra com o rabo, que foi a única coisa que sobrou do bichinho. Outro exemplo, o humano leva um inseto para Arlo comer. Arlo se recusa e o humano vai lá e arranca a cabeça do inseto. E isso é uma piada. Olha que bonitinho, pessoal. Decapitação em um filme que teoricamente é voltado para criancinhas. Eu não estou dizendo que filmes de animação não podem ter violência ou coisas sombrias. Alguns dos meus filmes animados preferidos têm muito disso, mas há uma diferença entre eles e O Bom Dinossauro. Eles se assumiam desde o início como um filme pesado. Eu vou dar um exemplo. O Príncipe do Egito é um filme pesado, mas ele deixa isso claro desde o princípio.
A primeira cena do filme é literalmente um monte de escravos sendo açoitados, filhos sendo roubados de suas mães, e uma delas abre mão de seu bebê para que ele não seja assassinado. Filmes como esse escolhem o tom que querem usar e incorporam ele na história. Eles avisam desde o início: olha, esse é o tipo de coisa que estará nessa obra. Se você se incomoda com isso, a sua chance de sair é agora. Assim, até mesmo se você for uma criança, você pode se preparar para o que vai vir daí em diante. Mas esse filme começa como uma história melosa, bobinha, suave, e aí do nada essas coisas começam a acontecer. Imagine que você está assistindo Os Ursinhos Carinhosos e aí do nada, enquanto um dos personagens desce uma escada, ele cai, quebra o pescoço e morre. Eu ficaria com a sensação de: o que é isso? Mas de onde veio isso? É simplesmente um choque gratuito e completamente aleatório. E é assim com um Bom Dinossauro. Quando o bichinho foi devorado, eu não pensei: oh, veja, que corajoso, eles fazendo isso num filme que até crianças podem assistir. Não, eu pensei: isso é doente! Se o filme já começasse com um tom mórbido e sombrio, eu não teria problema nenhum com essas cenas. Mas do jeito que está, parece que esse tipo de coisa não deveria estar ali. Você pode fazer o Ursinho Pooh e você pode fazer Coraline, mas você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual é o tom que você quer para o seu filme. E é por isso que eu disse que esse filme é uma bagunça tonal. O tom está por todo lugar. Talvez isso seja devido à produção problemática do filme. Talvez um diretor queria que o filme fosse uma coisa, o outro queria que fosse outra coisa. Eu não sei. Eu só sei que o resultado final não ficou orgânico. Tá legal, cacarejantes. Vão comer na marra. Outra falha do filme são os diálogos. Os diálogos desse filme tentam ter humor, mas eu senti que eles são apenas estranhos. Como o diálogo daquele dinossauro cercado por animais, por exemplo. Eu queria entender por que eu estava escutando aquilo. Este é o Fúria. Ele me protege das criaturas que rastejam à noite. O esmaga-sonhos. Ele me protege de ter metas não realistas. Os diálogos dos pterossauros são constrangedores. Eu tava muito por baixo, sacou? E a tormenta me carregou o mais alto que podia. E aí, ela me fez a maior elevação. A história dos tiranossauros também causa um incômodo. O primeiro eu triturei, o outro perdeu a cauda e o último, bom, aquele eu afoguei no meu próprio sangue. De novo, qual é o tom que esse filme pretende ter? Isso sem falar que a forma que o filme encontrou para mostrar que Arlo tem medo de tudo é fazer ele gritar sempre. Não é nada sutil, pessoal. Esse personagem grita muito e pode ficar irritante bem rápido. Eu acho que o filme seria muito melhor sem diálogos, já que as melhores cenas dele são sem diálogos. Os personagens são bem expressivos, então dá para perceber o que eles querem dizer só de olhar para suas feições. Isso fica provado na cena em que eles contam sobre os entes queridos que eles perderam. Mas eles não comunicam isso com palavras, eles demonstram isso através de gravetos que eles enterram na areia. É uma linguagem universal, qualquer um pode entender o que está sendo exposto aqui. E um outro exemplo são os momentos em que o humano encontra outra pessoa da espécie dele. Ele tem uma conexão com eles só de olhar. E na cena final, dá para perceber que eles interagem, depois ele quer seguir viagem com Arlo, aí Arlo decide que é mais seguro que ele fique com os humanos, mostra que eles podem ser uma nova família, o menino aceita, fica feliz e dá uma despedida calorosa. E você percebe tudo isso sem que uma palavra seja dita durante a cena inteira. Os humanos não têm uma fala. E mesmo assim, graças à música e aos gestos e às expressões faciais, você entende todos os detalhes de uma forma muito mais emotiva. Se o filme fosse assim durante toda a sua duração e cortasse as piadas ruins, os diálogos expositivos, os gritos ininterruptos, ele poderia ter sido muito mais marcante.
Bom, como eu já disse antes, nesse mundo da história, o meteoro não causou a destruição dos dinossauros. Milhões de anos se passaram e agora já estamos na época que surgiram os primeiros seres humanos. Os dinossauros evoluíram e desenvolveram habilidades que os humanos ainda nem sonham em ter. Eles constroem um local para armazenar comida, eles são agricultores, conseguem falar, criam outros animais, etc. E o protagonista é um filhote de apatossauros chamado Arlo. Ele vive com os pais e os seus irmãos na fazenda que a família construiu, e o pai cria uma tradição para incentivar os filhos a ajudarem nos afazeres de casa. Cada filho, quando cumprir uma tarefa difícil, pode colocar a marca da sua pata no local onde a família guarda a comida deles. Eles falam que essa marca vai ser um símbolo de orgulho para eles. Arlo não consegue completar nenhuma tarefa porque ele tem medo de quase tudo no mundo. Um dia o pai manda ele matar um humano que está roubando os alimentos da fazenda. Arlo não tem coragem, deixa o humano escapar e o pai decide que essa foi a gota d'água. Ele leva o filho para caçar o humano e ao mesmo tempo começa uma tempestade gigantesca e ela mata o pai. Depois disso, Arlo, cheio de raiva, resolve perseguir o humano. Eles acidentalmente caem num rio que leva eles para longe da fazenda e agora eles passam o resto do filme tentando voltar para casa enquanto desenvolvem uma amizade. Como você pode ver, a história é muito simples. O protagonista é completamente medroso, isso atrapalha a vida dele e ele tem que aprender a ser corajoso. E isso acontece enquanto ele aos poucos vai se tornando amigo do humano. E é isso, é uma história sobre coragem e amizade. Não tem muita coisa para se aprofundar nela. O primeiro ato mostra como Arlo é prejudicado pelo medo no dia a dia dele, e o resto do filme é ele passando por uma série de situações episódicas onde ele gradualmente vai perdendo o medo, vai aprendendo a sobreviver sozinho e então consegue chegar em casa como um novo Arlo. E acabou a história. Agora, essa história foi bem contada? Na minha opinião, sim. Eu acho que Arlo teve um bom desenvolvimento de personagem. Ele passa por aquela jornada do herói clássica. Uma criança que tem um defeito, é retirado da sua zona de conforto, forçado a evoluir e tem sucesso nisso. E foi uma evolução muito bem feita. Há uma cena no início do filme onde o pai de Arlo leva ele num campo de vagalumes. Arlo tem muito medo deles e o pai ensina que não há o que temer naquelas criaturas. No meio do filme, ele encontra outro campo de vagalumes e olha a diferença das reações dele nas duas cenas. Você realmente sente que ele está mudando conforme o filme vai avançando. Quanto mais cenas vão passando, mais ele vai aprendendo a lidar com seus medos. Como a cena em que ele cai num lago e aprende a nadar vendo o humano fazer o mesmo. Eu também gosto da lição que ele aprende com os tiranossauros. Eles não dizem que é errado ter medo. Eles dizem que ter medo é normal. Todo mundo tem medo de alguma coisa. O importante é como você vai reagir à coisa que te deixa com medo. O que importa é se você vai encarar esse medo ou não. No final do segundo ato, Arlo recebe a missão de lidar com um bando de búfalos. A princípio, ele não é muito eficiente, mas depois de aprender com o erro, ele confronta os búfalos e os põe no seu devido lugar. E ele faz isso sozinho, sem a ajuda do humano. O Arlo do começo do filme jamais faria isso. Ele mal conseguia lidar com as galinhas. E isso tudo culmina no clímax, onde Spot é capturado pelos pterossauros e Arlo põe em prática tudo o que ele aprendeu ao longo do filme. Ele quebra uma árvore com a cauda, como sua família costuma fazer. Ele nada, ele dá um rugido poderoso e para fechar com chave de ouro, a tempestade começa de novo. A morte do pai de Arlo parece ter feito com que o seu maior medo se tornassem as tempestades. No meio da história, ele passa por uma tempestade de areia e só de ver os raios, ele fica imediatamente perturbado pela lembrança da morte do pai. O pterossauro, que é mais ou menos o inimigo final de Arlo, literalmente se denomina Tempestade. Me chame de Tempestade. Tempestade. Mas mesmo assim, nessa cena, ele já tem coragem o suficiente para enfrentar o seu maior medo para salvar o amigo. Agora, só tem uma coisa que eu tenho que criticar aqui. Eu entendo o que eles estão querendo mostrar. A Tempestade acabou com o pai. Na cena do sonho, o pai diz que Arlo é como ele, só que melhor. Aí Arlo passa pela mesma coisa que matou o pai e sobrevive, provando que o pai tinha razão. O que me incomoda nessa cena é que os criadores sentiram a necessidade de colocar uma cachoeira para os dois caírem. Uma cachoeira gigantesca. Aí eu acho que o filme exagerou um pouco. O pai morreu com o impacto da água.
mas isso não mata Arlo, que é um filhote, e nem a queda de uma cachoeira desse tamanho mata os dois. Eu sei que precisamos ter suspensão de descrença, mas eu acho que colocar uma cachoeira já é um pouco longe demais. E a amizade dele com o humano, que a propósito se chama Spot, é outro ponto positivo do filme. É uma relação que até que faz muito sentido. O medo de Arlo só causou uma coisa boa na história inteira. Quando ele teve a oportunidade de matar Spot, ele teve medo e deixou ele fugir. E é por isso que o humano deseja ser amigo dele, porque Arlo poupou a vida dele. E considerando que ele mora sozinho, num mundo onde tudo pode matá-lo, isso foi uma atitude muito rara, enquanto Arlo se recusa a ser amigável com ele, porque Spot devorou a comida coletada para a sobrevivência da família e sente raiva dele pelo que aconteceu com o pai. O que não tem muito fundamento, já que ele nem estava lá quando o pai morreu, mas eu vou deixar isso passar. Ele só começa a se abrir quando Spot leva comida a ele, e como ele não sabe caçar, ele se dá conta de que precisa do menino para sobreviver naquele lugar, e mantém ele por perto, mesmo não tendo nenhuma intenção de gostar dele até aquele ponto. E conforme vão passando mais tempo juntos, passando pela cena dos gravetos, onde eles percebem que eles estão em situações parecidas e se comovendo com o passado um do outro, eles começam a se comportar como amigos. Spot se comporta como um cachorro durante quase todo o filme, e Arlo trata ele como tal. É como se fosse a história de um garotinho desenvolvendo uma relação com um cachorro. E quando eles já estão bem apegados um com o outro, acontece a cena onde descobrimos que podem ter outros humanos vivendo por essa região, e Spot quase instantaneamente sente uma conexão com eles. No final do filme, quando a família de humanos aparece, eles têm uma conexão humana com Spot. Olha a maneira como eles acariciam o menino, e o modo como ele reage a isso. Isso é uma conexão que Arlo nunca vai conseguir dar a ele. Como eu disse, eles são grandes amigos agora, mas no fundo ainda é um menino com um animal de estimação. A relação deles não pode substituir o que uma relação humana tem a proporcionar a ele. Então, ao invés de manter ele como seu cachorrinho, ele faz questão que Spot fique com os humanos. A cena em si é bonita, mas eu acho que ela não é tão impactante quanto poderia ter sido, porque essa resolução parece que veio do nada, parece meio abrupta. Durante todo o filme, Arlo nunca parece questionar se ele realmente pode dar tudo o que Spot precisa. Ele parece totalmente confiante de que eles podem viver uma vida incrível juntos. E aí, de repente, ele toma essa decisão de deixar o menino ir embora. Essa é a única decisão que ele toma ao longo do filme que parece que veio do nada. Enfim, depois disso, Arlo finalmente chega em casa, a família permite que ele coloque a marca dele ao lado das outras, e essa é uma conclusão satisfatória. Nós vimos todo o desenvolvimento dele, e sentimos que ele fez por merecer essa honra. Eu acho que O Bom Dinossauro não representa nem o melhor e nem o pior que a Pixar pode fazer. É uma história simples, sem nada muito original, que é bem contada. Mas ele não é uma obra-prima. Por mais que a história seja bem executada, um filme não se resume apenas à história. É uma obra audiovisual, o tom também é importante, a atmosfera naquele ambiente também é importante, e o filme deixa a peteca cair com esses aspectos. E não é como se a história fosse impecável, ela é bem feita, mas tem algumas coisas nela que poderiam ser melhor. Talvez seja por isso que ele se tornou um filme esquecido. Filmes como Carros 2 chamam a atenção pela completa bagunça que a obra é, mas não tem nada digno de ódio em O Bom Dinossauro. E ao mesmo tempo, não tem nada nele que já não tenha sido feito antes e feito melhor em outros filmes. Por que o pessoal veria um filme sobre um dinossauro viajando até um lugar distante para sobreviver, se existe a opção de ver outros filmes que têm a mesma premissa, só que são melhores, como Em Busca do Vale Encantado, por exemplo? Então, O Bom Dinossauro acaba não sendo um filme muito requisitado. É um filme que está lá, na prateleira com seus companheiros da Pixar. Ele existe, e ele cumpre bem o seu papel de ser um entretenimento bem desenvolvido. É como um aluno que fez uma prova, errou algumas questões e passou na média. Não é a melhor nota do mundo, mas está tudo bem. E é isso, gente. Esse foi meu vídeo sobre O Bom Dinossauro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, se inscreva no canal. Caso você queira conferir o meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês verem. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.